E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante, direto para o coração de tudo que existe, para a gente finalmente entender do que as coisas são feitas. E olha só, a gente vai começar com uma coisinha simples, uma dúvida do dia a dia que, acredite, esconde um segredo gigantesco sobre o universo. Bora lá? Sabe aquele dia bem seco? Você tá lá, se arrumando, passa o pente no cabelo e vixe! Os fios simplesmente arrepiam, parece que ganham vida própria, sabe? E grudam no pente de um jeito que não solta. Parece mágica, né? Mas, na verdade, não tem nada de mágico aqui. É ciência pura. E é justamente desvendando esse pequeno mistério que a gente vai começar a nossa jornada. Pois é, acredite se quiser. A resposta para isso é uma força que a gente conhece muito bem: a eletricidade. É a mesmíssima eletricidade que faz a sua lâmpada acender, que carrega o seu celular, é o que faz o seu cabelo arrepiar. E essa é a nossa primeira grande pista, pessoal. No fundo, a matéria tem tudo a ver com eletricidade. Então, como funciona essa eletricidade? Basicamente, existem dois sabores de carga elétrica. A positiva, que a gente representa com um mais, e a negativa, com um menos. A regrinha de ouro aqui é super simples e você já deve ter ouvido por aí. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Positivo atrai negativo, positivo com positivo se repelem. Negativo com negativo, a mesma coisa. É exatamente por isso que o seu cabelo e o pente se grudam. Ok. Então a gente já sabe que existem essas cargas. Mas onde é que elas ficam? Onde elas se escondem dentro das coisas? Na matéria? Boa pergunta, né? Para descobrir isso, a gente vai ter que dar um mergulho ainda mais fundo. A gente precisa falar do tijolinho fundamental de tudo que existe no universo. Esse tijolinho é o famoso átomo. E olha, a ideia do que era um átomo mudou bastante com o tempo. Lá no comecinho, um cientista chamado Dalton pensava que o átomo era tipo uma bolinha de sinuca, sabe? Uma esfera bem pequena, maciça, impossível de quebrar. E era só isso. Mas a gente já viu que tem eletricidade na jogada, né? Então essa ideia da bolinha maciça já não estava fechando a conta. Aí, um tempo depois, apareceu um cara chamado Thomson. Ele descobriu umas partículas minúsculas com carga negativa, os elétrons. Para encaixar isso na ideia do átomo, ele imaginou uma coisa curiosa, o famoso pudim de passas. Pensa assim, o átomo seria uma grande massa positiva, tipo a massa do pudim, e os elétrons negativos seriam as passas, grudadas ali no meio. Era uma ideia legal, parecia fazer sentido, só que não por muito tempo. A história estava para ter uma reviravolta daquela. E essa reviravolta veio em 1909, com um cientista chamado Ernest Rutherford. Ele olhou para o modelo do pudim de passas e pensou, será que é isso mesmo? E para testar, ele montou um dos experimentos mais importantes da história da ciência. A ideia era basicamente atirar em um átomo para ver o que acontecia. Ele pegou uma folha de ouro, bem fininha, e começou a bombardear ela com partículas. E é aqui, gente, que a coisa fica maluca. Olha só isso. Se o átomo fosse mesmo um pudim, o que você esperaria? Que as partículas passassem direto, como uma bala atravessando um pudim, certo? E, de fato, a grande maioria passou limpo. Mas, e aí vem a surpresa, algumas partículas davam uma desviada no caminho. E o mais chocante de tudo, um número bem pequeno delas simplesmente batia na folha de ouro e voltava. Ricochetear. O próprio Rutherford disse que ficou tão chocado que era como se ele tivesse atirado com um canhão numa folha de papel e a bala do canhão tivesse voltado e acertado ele. Dá para imaginar o espanto? Era impossível. Alguma coisa ali na teoria do pudim de passas estava completamente errada. O átomo não podia ser daquele jeito. E a conclusão que o Rutherford tirou disso foi simplesmente genial. Pensa comigo. Para uma partícula ricochetear, ela tinha que ter batido em cheio em alguma coisa. Mas não qualquer coisa. Tinha que ser algo muito pequeno, mas ao mesmo tempo muito denso, muito pesado. E positivo, para repelir a partícula que ele atirou. Foi aí que a ficha caiu. O átomo não é maciço. Ele é, na verdade, um imenso espaço vazio, com um núcleo minúsculo, super denso e positivo bem no meio, e os elétrons girando muito, mas muito longe dele. E para a gente ter uma ideia do quão vazio é esse átomo, segura essa. Imagina que o átomo inteiro é do tamanho do estádio do Maracanã. Sabe qual seria o tamanho do núcleo? Um grãozinho de areia, ali no círculo central do gramado. E todo o resto, o campo, as arquibancadas, tudo? Puro espaço vazio. É de explodir a cabeça, né? Isso quer dizer que você, eu, a cadeira em que você está sentado,
tudo é feito, na sua maior parte, de um grande vazio. O modelo do Rutherford foi revolucionário, mas ainda tinha um probleminha para resolver. E quem deu o toque final foi um cientista chamado Niels Bohr. Ele sacou que os elétrons não ficavam girando ao redor do núcleo de qualquer jeito, de forma bagunçada. Não. Eles se organizam em níveis de energia bem definidos, em órbitas fixas. Pensa num prédio com vários andares. Os elétrons vivem nesses andares e não entre eles. E o mais importante de tudo, é o último andar, a camada mais externa, que vai dizer como aquele átomo vai se comportar e se conectar com outros. É ali na fachada do átomo que toda a mágica da química acontece. Mas, por que os átomos se conectam, afinal? Eles fazem isso porque têm um grande objetivo de vida: encontrar a estabilidade. E o que é ser estável para um átomo? É ter a sua última camada, aquele último andar do prédio, completa. Para a maioria deles, isso significa ter 8 elétrons ali. Eles querem ser como os famosos da tabela periódica, os gases nobres, que já nascem com essa camada completa e por isso são superestáveis, não se misturam com ninguém. É a tal regra do octeto. Tá, mas e aí? Se um átomo não nasceu nobre, não tem os 8 elétrons na última camada, o que ele faz? Ele não pode simplesmente estalar os dedos e criar elétrons do nada. A única saída é interagir com outros átomos. Ele precisa fazer amizades, fazer parcerias para conseguir atingir essa estabilidade. E para fazer essas parcerias, os átomos usam basicamente 2 estratégias principais. A primeira é a ligação iônica. É a estratégia do toma lá, dá cá. Um átomo que tem elétron sobrando, doa esse elétron para outro que está precisando. A segunda estratégia é a ligação covalente. Aqui ninguém doa nada, é trabalho em equipe. Os átomos decidem compartilhar seus elétrons. Vamos ver como isso funciona na prática? Pega o sal de cozinha, o cloreto de sódio. É o exemplo clássico da ligação iônica. O átomo de sódio tem um elétron solitário lá na sua última camada. Ele adoraria se livrar dele para ficar com a camada de baixo completa. Já o cloro tem 7 elétrons. Ele precisa desesperadamente de mais um para chegar nos 8. Viu o match perfeito? O sódio doa seu elétron para o cloro. Agora o sódio, que perdeu um elétron negativo, fica com carga positiva. O cloro, que ganhou um, fica negativo. E o que acontece com cargas opostas? Elas se atraem com uma força enorme. Tá aí o sal de cozinha. Agora, e a água? H2O. Aqui a história é diferente. O oxigênio precisa de 2 elétrons para ficar feliz. E cada um dos 2 hidrogênios precisa de 1. Ninguém ali está em posição de doar. Qual a solução? Compartilhar. É como se o oxigênio falasse para os hidrogênios: olha, eu empresto um elétron para você e você empresta o seu para mim. E ele faz isso com os 2 hidrogênios. No fim das contas, eles formam uma sociedade, uma molécula superestável onde todos saem ganhando. E o mais legal é que, entendendo isso, a gente resolve outros mistérios. Por exemplo, por que o sal dissolve na água? Bom, a gente viu que a molécula de água compartilha elétrons, né? Só que o oxigênio é meio fominha. Ele puxa os elétrons compartilhados mais para perto dele. Isso cria um lado da molécula de água, que é um pouquinho negativo, o lado do oxigênio, e outros 2 lados um pouquinho positivos, os dos hidrogênios. A água vira um pequeno ímã. E o que o sal é mesmo? Íons, positivo e negativo. Então, a parte negativa da água gruda no sódio positivo. A parte positiva da água gruda no cloro negativo. E ela vai desmantando o cristal de sal. É por isso que ele dissolve. Então, vamos fechar o nosso raciocínio? A gente começou com um simples cabelo arrepiado e terminou descobrindo o segredo do universo. Vimos que tudo é feito de átomos, que esses átomos são basicamente espaço vazio com um núcleo denso no meio e elétrons organizados em camadas. E o principal, os átomos se ligam uns aos outros, seja doando e recebendo elétrons, na ligação iônica, ou compartilhando, na covalente. E são essas ligações que determinam se algo é sal, água, ar ou você. E pra gente fechar, eu quero deixar uma pulga atrás da sua orelha. Pensa bem, se tudo que existe, inclusive o seu próprio corpo, é feito de átomos que são 99,99% de espaço vazio, por que você não atravessa a cadeira agora mesmo? Porque as coisas são sólidas. Do que, afinal de contas, a gente é feito de verdade. Fica aí a reflexão. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.